Tudo bem com vocês? Se vocês chegaram agora nessa etapa, é sinal de que vocês concluíram a primeira etapa de definição do escopo dessa jornada incrível que a gente está fazendo juntos aqui. O próximo passo agora será a medição e mapeamento da situação atual. Quando a gente fala em medição e mapeamento, a gente vai aqui focar em algumas atividades. A principal dela vai ser o mapeamento macro do fluxo de valor-alvo, ou seja, vamos elaborar aí um mapa com a visão dos macroprocessos, vamos medir a demanda, vamos medir os estoques e medir os lead times. Eu separei aqui para vocês uma visão aí de um mapa macro de um fluxo de valor. Se vocês notarem aqui, vocês vão ver que esses ícones, né, cada um tem um significado. Primeiramente, vamos falar um pouquinho o que é fluxo de valor. Tá? Um fluxo de valor é um fluxo em que você tem tanto material quanto informação fluindo através dele. Lembra que você identificou as famílias de produto? Então, para cada uma das famílias de produto, você vai definir um fluxo de valor, você vai mapear o fluxo de valor dela. Então aqui nós vamos pegar uma visão de um fluxo macro, tá? Em que você tem, primeiro, da direita para a esquerda, o fluxo de informação. Informação que começa lá com o cliente, colocando o pedido dele, né, para o comercial, em seguida para o PCP, e aí o PCP vai então trabalhar tanto os pedidos firmes quanto a previsão de vendas, e isso aí vai disparar todo um processo aí de ressuprimento junto aos fornecedores externos, são as ordens de compra, e ao mesmo tempo eu estou disparando para os meus processos internos as ordens de produção. Tá? Aqui vale ressaltar que você tem aqui esse íconezinho que parece uma fabricazinha, representa tudo quanto é processo externo, no caso aqui os meus fornecedores externos, e essa caixinha aqui, com esse tracinho aqui no meio, representam os meus processos internos, tá bom? Então, só para a gente entender um pouquinho aí por que são dois ícones diferentes. Além disso, você deve ter notado que entre os processos, sejam entre processos externos e internos e entre processos internos, você tem esse íconezinho que é um triângulozinho, que representa o quê? Inventário ou estoque. É o estoque em processo, é o trabalho, é o material que está parado entre um processo e o processo seguinte. Então note que nessa representação aqui, nós temos estoque basicamente entre todos os macroprocessos, tá bom? A gente está chamando de um mapa macro, de um fluxo de valor, porque quando a gente vai trabalhar com o conceito aí de sistemas híbridos, de planejamento, de programação e controle da produção, a gente pode fazer um mapa de fluxo de valor mais simplificado, com visão de processos mais macro. Você não precisa entrar ali, às vezes, nas atividades, nas tarefas que você está realizando, por exemplo, dentro de uma linha de produção, né? Ou no caso aí de um hospital, processos ali de separação dentro de um almoxarifado, ou o processo ali já de preparação do kit para abastecer as farmácias satélites. Não, você pode tratar a coisa sob um ponto de vista um pouco mais macro, mais agrupado. Tá? Por fim, nessa linha aqui de baixo, a gente tem a linha de lead time, ou seja, de tempo de atravessamento. E note que para cada caixinha que está aqui, para cada estoque, a gente está transformando, né, essas informações aqui, ó, em tempo, em lead time. Então, se eu tenho 500 quilos de estoque aqui e eu consumo aproximadamente aí, 25 quilos por dia, né? Então, significa, né, se a minha demanda é 25 quilos por dia, então se você pegar 10 dias, minha demanda seria 250. 20 dias,
500 quilos. Então, o que você está dizendo aqui? Que eu tenho aproximadamente 20 dias de estoque em processo nesse ponto aqui. E essa lógica vai seguindo sucessivamente. No caso do processo, está dizendo que o tempo de atravessamento nesse macroprocesso é um dia. Então, note que eu não estou falando do tempo de processamento, de agregação de valor da atividade. Eu estou realmente falando do tempo de atravessamento do processo. Aqui você está considerando todos os desperdícios inerentes ao processo. Espera, fila, transportes entre as operações que acontecem aqui dentro. Mas o fato é, quanto tempo demora entre entrar aqui e sair do outro lado?